Queridos irmãos, saudações de paz, companheiros de todo o Brasil, nosso abraço fraternal. É o pastor Israel aqui falando. Eu estou trazendo uma série de palestras sobre o aconselhamento cristão. Nós, pastores, eu sou pastor há 34 anos, já tenho experiência também como psicólogo, como psicanalista, neuropsicólogo, e eu trabalho também cuidando das pessoas com aconselhamento pastoral. Não terapia, posso fazer terapia também quando tenho um tempo de tratar terapeuticamente as pessoas no consultório, mas o meu trabalho de pastor inclui aconselhamento pastoral para qualquer pastor que está realizando esta obra. E nós estamos trazendo alguns temas. O tema que eu quero tratar hoje é sobre a gravidez precoce. Salomão disse no livro de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velha, não se desviará desse caminho. E nós vemos uma situação hoje, uma crise bastante interessante, que é a crise da família de uma forma muito intensa, nessa relação pais e filhos, nessa relação, até o Estado entrou nesse processo, na área de educação. Nós temos um tempo bastante perigoso. Eu vou lembrar que o presidente atual suspendeu do currículo escolar, da grade escolar, da fundamentação escolar do Ministério da Educação, a questão de conter nas aulas a identidade de gênero como uma forma já de contaminar a família de uma forma terrível a partir das crianças. E hoje a questão da gravidez precoce começa com a erotização das crianças. Esse é um problema seríssimo relacionado com a erotização das crianças, que seria uma causa importante que eu quero falar com você sobre isso. É bom lembrar, antes de entrar no mérito do assunto, que em 2015, no ano de 2015, 574 mil crianças nasceram de mães entre 10 e 19 anos. Entre 10 e 19 anos. 7,3 milhões de adolescentes no mundo se tornam mães a cada ano. Abaixo, e sendo que uma parte dessa é abaixo de 15 anos de idade. 2 milhões abaixo de 15 anos de idade. Isso é uma coisa gravíssima, seríssima, que no Brasil, você imaginar 574 mil, você vai pensar que 200 mil adolescentes fazem aborto, está falando de 574 mil que nascem. Mais de 200 mil adolescentes fazem aborto no Brasil, anualmente. Isso vai significar uma tragédia humana, uma tragédia de destruição total. E eu começava a dizer para você por que tem crescido tanto essa questão de, apesar de tanta campanha do governo, de proteção e tudo mais, mas não dá fruto. Acontece que tem crescido muito, principalmente em países mais pobres, países com menos educação, com menos recursos. Tem aumentado muito a questão da gravidez precoce. Um problema sério que nós podemos analisar a partir daí, uma causa principal, é a erotização das crianças. Esse é um assunto que os pais precisam estar ligados, os conselheiros, os pastores precisam estar ligados, que a erotização das crianças começa nas casas das pessoas, na televisão, nos smartphone, onde você vai dar para o seu filho, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, um telefone, um celular, e a criança começa a aprender coisas ali que o pai nem imagina, nem sabe, nem pode imaginar que esteja acontecendo coisas com o seu filho que estão acontecendo. E a erotização vem também da própria família, a maneira que veste, a televisão, as novelas erotizando as crianças se comportando como adulto, como menina, menino, sendo
tendo até beijo infantil na televisão. Essas coisas estão agravando profundamente o sistema familiar já deteriorado dos nossos tempos. Que é uma publicidade para erotizar. Eu pude ver filmetes enviados pelo Ministério da Educação alguns anos atrás para crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos tendo sexo oral, sexo anal, naqueles pequenos filmes que eram mandados para as escolas pelo Ministério da Educação. Eles vêem uma história de um pai que casa com a filha. Histórias assim. Coisa terrível. Agora tem a história de um avô que casa com a filha. São coisas gravíssimas que estão na imprensa, na mídia, por todo lado. E nós, como pais, como pastores, como conselheiros, precisamos estar atentos, ligados para isso. E eu quero lembrar você também que a desestruturação da família é uma causa importante para essa precocidade do sexo, para essa precocidade de engravidar. É a destruição da desestruturação da família. Eu sou presidente de uma casa de passagem, um orfanato evangélico aqui, que já é uma casa de mais de 60 anos de existência. E essa semana passada, a irmã Jaci, que é diretora lá, falou comigo sobre uma menina de 10 anos que chegou lá no orfanato, enviado pela Justiça, pela Juizade de Menores, grávida, com 10 anos de idade. E abusada pelo próprio pai. E aí vem uma coisa, um processo todo complexo que vem aí, que são coisas gravíssimas, estão crianças menores sendo abusadas sexualmente. Podemos dizer que isso é uma tragédia de estrutura terrível. E a família vai se desestruturando, porque os pais não estão preparados para ser pais. As pessoas, a igreja precisa educar mais os pais para ser pais, educar mais os filhos para ser filho, e educar o marido para ser marido e a esposa para ser esposa. A igreja precisa cuidar disso urgentemente, porque também está não assumir esse problema. Famílias desestruturadas totalmente. E as crianças, e deixa a criança ver filme qualquer, ver televisão. Às vezes a própria televisão está recomendando lá um horário, ou não, aliás, a partir daquele horário, ou aquele filme que está passando, aquela novela, está dizendo lá 14, 12, dizendo a criança até que idade não pode estar ali. E os pais, a televisão que já é corrupta, pecadora, que passa aqueles filmes morais e bota lá a idade. E nem isso os pais prestam atenção, que deixam o seu filho assistir aquela coisa gravíssima, aquela sujeira moral, aquela imoralidade. Isso está cada dia provocando a erotização das crianças, e isso também vem desse lado desconstruído. A desorientação, as crianças não são orientadas sobre sexo devidamente, na linguagem correta. A orientação que tem que ser dada pelos pais, não pela escola. Isso os pais que têm que fazer, orientar, proteger o filho de abusadores, orientar sobre os perigos que as crianças têm, verificar a sua criança quando chega da escola, porque isso também é uma causa seríssima. Às vezes, isso também, a questão da sexualidade precoce, pode ser a partir de um abuso sexual, como citei há pouco o exemplo aqui da menina que estava no orfanato. Pode ser do abuso sexual, que é uma coisa que cresce muito, diabolicamente, demoniacamente, cresce muito no mundo de hoje, os abusos sexuais de menores. É uma coisa seríssima, irmão pastor, colega. Vamos estar atento na nossa igreja, nas igrejas também tem gente abusando. Não é da minha proporção do mundo, graças a Deus, pelo menos isso. Mas tem gente abusadora também. E isso é muito grave. E às vezes, fruto de um abuso desse, nasce, ou a criança engravida com 10, 11 anos, 12 anos. Coisa gravíssima. Por outro lado, existe uma desinformação dos pais sobre os perigos que corre seu filho. Como também há uma coisa interessante, que a idade de capacidade de engravidar das crianças baixou a idade. Agora, as meninas começam um processo de capacidade de menstruação muito mais jovem, muito mais cedo. Acho que é um processo todo mundial que acontece, é uma revolução hormonal que está acontecendo no mundo. E isso também é muito interessante lembrar que uma causa também desse perigo é a ingenuidade que um adolescente tem, que uma criança tem. Que um adolescente tem ingenuidade sobre os perigos de sexo, de uma relação sexual precocemente. Porque a sexualidade só acontece, o aborto só acontece de pessoas assim, ou a gravidez precoce, tudo acontece a partir, que pode levar ao aborto, a partir de um ato sexual.
Se as pessoas não são treinadas, orientadas sobre os perigos disso, os perigos emocionais, sentimentais, que envolvem o ato sexual de uma criança e de um adolescente, se eles não forem devidamente orientados, eles correm todos os riscos possíveis. E também a ingenuidade. Também existe a questão dessa erotização precoce, que está em função do ambiente familiar. Tem ambientes familiares muito ácidos para os filhos, pais e mães que fazem sexo na vida dos filhos, o irmão mais velho que traz gente para dentro de casa para ter sexo dentro da casa dos pais. Para criar um ambiente todo sexualizado, erotizado numa casa, e obviamente vai criando uma série de problemas, uma série de coisas que vão acontecendo. E as causas que podem levar as pessoas a isso, também tem causas de afetividade, a menina que tem dificuldade de autoestima, a menina que se sente feia e aproveita qualquer pessoa que se aproxima delas para ter um caso sexual, porque ela tem uma autoestima baixa, tem complexos demais, e ela tem uma autoestima baixíssima, e a menina às vezes se entrega a qualquer de um porque acha que ninguém vai gostar de mim. Ela tem uma insegurança emocional, uma insegurança afetiva muito grande, que pode levar essas crianças a desejarem, porque o desejo surge logo que começa o processo de puberdade, começa o desejo. O desejo é normal que aconteça no final da infância para a adolescência. E quando as pessoas se sentem mal com a sua imagem, ela pensa assim, ninguém vai gostar de mim, e aí, nessa fragilidade própria da autoestima baixa, frágil, vulnerável, a pessoa, que também é a vulnerabilidade da idade, aquela menina se entrega a qualquer rapaz, qualquer garoto, porque acha que ninguém ia gostar dela. E aí pode ter coisas muito mais sérias. Muito mais sérias. Eu quero pensar com você, mais um pouquinho, sobre as consequências de tudo isso. Pais estejam atentos. Professores estejam atentos. Pastores estejamos atentos. Sobre o que acontece com as crianças. Eu tenho dito algumas vezes aqui, proteja seus filhos. Eu preciso proteger meus filhos, já estão crescidos. Eu tenho uma netinha, eu quero protegê-la também. Proteja seus netos. Pastor, proteja os adolescentes da igreja. Por favor, vamos ser tolerantes com eles, compreensivos com eles. Porque eles precisam ficar na igreja. A igreja é o lugar que pode salvá-los. E nós precisamos entender que existem muitos problemas. Famílias que se desestruturam totalmente com uma menina grávida. Eu vi casos aqui de famílias que se desestruturam totalmente, as consequências são graves. A vontade dos pais desesperados de se livrar daquele problema. Uma filha com 12 anos grávida, os pais entram em pânico, entram polvorosa. Há uma desestruturação, que a família já é mais desestruturada, desestrutura mais. É uma coisa seríssima, seríssima, seríssima. Então, essa é uma consequência de desestruturação total da família, que já vem desestruturada. Existe uma menina que não tem experiência nenhuma, capacidade nenhuma para ser mãe, às vezes não tem nem capacidade física ainda, seus órgãos estão em formação. Muito sério isso. Tem risco para a vida da criança, do adolescente que está grávida e do bebê. Porque pode acontecer muito aborto natural. Pode acontecer crianças que estão grávidas, do filho ter problema de malformação, porque os órgãos daquela criança, daquela adolescente de 12, 13 anos, não estão prontos ainda para ser grávida, para ter um neném. Então pode ter, muitas dessas crianças nascem precocemente, são prematuras, pode ter problemas de ordem de malformação do bebê, do feto no ventre da mãe. Pode ter problemas diversos no parto, seríssimos, pela estrutura ainda inapropriada do adolescente, não tem a formação física dela, não está toda pronta. Depois vem os conflitos psicológicos seríssimos, considerando que aquela pessoa não tem estrutura mental. É bom lembrar que uma pessoa tem maturidade, na verdade, total aos 25 anos de idade, quando se completa
cada neurônio do cérebro uma parte chamada bainha de mielina. Aí é mais ou menos aos 25 anos que se completa. Mas vamos pensar assim, uma pessoa tem a maturidade para decidir em torno dos 20 anos, quando o córtex pré-frontal está pronto. Seria a maturidade cerebral quase completa, com exceção dos neurônios da parte da bainha de mielina, que ainda termina aos 25, que é uma parte mais genérica, mais geral do cérebro. Mas vamos dizer assim, como o córtex pré-frontal é o lugar, mais ou menos, que tem as decisões, as escolhas, as iniciativas, quer dizer, uma pessoa com 20 anos estaria pronta para fazer suas escolhas de com quem vou me casar. Isso seria em termos cerebrais. Obviamente que vem os aspectos psicológicos, outros de formação do lado, a pessoa vive e tudo mais. Outras consequências seríssimas as pessoas abandonam a escola. Adolescentes que abandonam a escola, claro, vai ter um filho. Outros abandonam o próprio filho. Uma boa parte das adolescentes grávidas abandonam o seu próprio filho para a vovó criar. Vai ser uma criança criada com vó. As consequências não são só da mãe, que vai ter problemas emocionais o resto da vida, que vai deixar o filho lá para a mãe criar, mas aquela criança criada com a avó. Aquela criança criada com a mãe que tem quase a sua mesma idade. Lá adiante vai ser um adulto totalmente em crise, com qualquer trauma. Que Deus ajude que não seja, mas a probabilidade de ser, de ter traumas, é uma probabilidade real. É uma probabilidade séria de ter traumas profundos, essas crianças, filhos de adolescentes, de pais despreparados, aquele que foi o genitor, sexualmente falando, desaparece, é outro adolescente que não tem responsabilidade com nada, e aquele filho vai ser criado sem pai. Essas consequências gravíssimas, porque nós estamos produzindo uma geração doente, quando a gente diz que no Brasil tem 700 mil gravidez, 700 mil adolescentes grávidas no ano. Isso significa dizer que 574, no ano de 2015, nasceram com toda essa adversidade, e 200 mil foram abortados. Então, isso é uma coisa seríssima que nós, pastores, precisamos compreender e estamos atentos. A gestação de um adolescente também tem alto risco. É uma coisa séria, gestação de alto risco. E ele vai produzir, muitas vão abortar, tem o perigo de tentar abortar ilegalmente. Abortos totalmente inseguros, em lugares perigosíssimos, que o risco de morrer é um risco sério também. Outra coisa seríssima que vai prejudicar a emoção dessa adolescente é que ela vai viver sob uma acusação dos pais, dos parentes e até de pseudos amigos, de que ela cometeu um erro gravíssimo. E cometeu, mas quem vai perdoar? Quem vai compreender essa garota? Quem vai ajudá-la no processo de superação do trauma de ter engravidado com 14, 15 anos, ou com 12, ou com 10? Quem vai tratar essa pessoa dos traumas que ela apareceu? Essa é uma pergunta interessante. E o sentimento de culpa que essa garota vai ter pro resto da vida, porque as pessoas vão acusá-la constantemente. Ela vai viver sobre cobranças e acusações pelo resto da vida. A mãe que criou o filho, a mãe dela que criou o filho, ela diz, aí, o que você fez comigo? Então eu quero ficar segurando o bebê dos outros. E vai. Ou seja, uma crise se estabelece. Para as crianças que nascem desse contexto tão tumultuado, vai ser um bebê prematuro, vai ser criança de baixo peso, risco de malformação e outras coisas mais, que os traumas também do ambiente que foi criado daí para frente, de falta um pai equilibrado, falta uma mãe equilibrada. Não é coisa pouca, é muito sério. E eu quero falar sobre o que vou fazer como pastor, como conselheiro, como alguém que cuida da família. O que eu posso fazer, meu querido companheiro? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. É interessante pensar que nós, como igreja, temos responsabilidade de lidar com espírito, alma e corpo, marido, mulher e filhos. O pastor tem um compromisso de cuidar da alma dessas pessoas. Nós vamos cuidar dos pecados delas, também cuidamos às vezes. Mas o pecado, cada um tem que confessar seu pecado. Mas nós estamos falando de lidar com pessoas, com almas, seres humanos. Eu quero dizer que a primeira coisa que nós vamos fazer nesses casos é a prevenção. Se eu faço uma coisa de elemento preventivo, palestras, encontros de pais, encontros de casais, concurso de noivos antes dos noivos se casarem, se eu posso fazer isso,
eu posso melhorar o risco, diminuir muito o risco. Primeiro, diminuir o risco de erotização das crianças, de sexualidade precoce, de gravidez precoce. Diminuir esse risco é através da prevenção. Palestra, orientação, conselho, seminários, encontro de noivos, encontro de pais, encontro de futuros pais. Tudo isso é prevenção. Mas se acontecer um caso que desestrutura uma família, o que eu faço? Eu tenho que estar organizado para acompanhar aquela pessoa no processo de aconselhamento. Eu tenho que estar organizado para fazer um trabalho de aconselhamento que dure algum tempo. Eu preciso chamar os pais, a pessoa está naquela situação difícil, o pai e a mãe desesperados, compete a mim aconselhar. Trazer aquela adolescente para a terapia ou para o aconselhamento. Talvez ela precise de um psicólogo realmente para uma terapia. Encaminhar, o pastor tem que orientar. Talvez a menina está no desespero, está numa angústia, entra num processo de depressão, que é outra consequência. Processo de depressão, porque deu tudo errado. Agora é momento de um aconselhamento, de cura, de oração para aquelas pessoas, de acompanhar por um tempo, de ouvir os pais, ouvir em separado aquele adolescente e aquele adolescente também que cometeu erro, restaurar a vida espiritual deles, cuidar da vida espiritual da família, fazer um aconselhamento em grupo com toda a família, orar com eles, orientar para perdoar, para compreender, para ajudar, para abençoar, para não jogar fora sua filha, para não arrebentar com a família por causa do fato. Tem um processo de tratamento de algumas semanas, ouvindo o marido, mulher, ouvindo aquela menina, ouvindo a família, se a família está numa crise, precisa de aconselhamento, de acompanhamento. Talvez alguém precise ter de um profissional competente como psicólogo, mas talvez, na maioria dos casos, a igreja resolve isso. Na maioria dos casos, o pastor aconselhando ou indicando um conselheiro para acompanhar passo a passo, com diversas sessões de aconselhamento, com algumas semanas, 10 semanas pelo menos, uma vez por semana aconselhando, orando junto e testando. A forma de aconselhar é testar se houve progresso. Mandar ouvir o feedback em relação ao progresso. Se houve progresso, continue até aquela pessoa diz, estou bem, estou em paz, pedir alta do aconselhamento. Vamos pedir a Deus o dom do aconselhamento, o dom do apoio e do acolhimento. Deus nos abençoe rica e poderosamente. Um abraço a todos.